Olá, pais, mães e educadores. Hoje vamos falar sobre um assunto que foi votado lá no meu Instagram, que é como estabelecer limites de maneira respeitosa e eficaz com os filhos. Lembrando que estabelecer limites não é ser autoritário, viu? Ficar gritando e tem que ser assim e tem que ser do meu jeito. É oferecer orientação e segurança para que os jovens se desenvolvam de maneira saudável e equilibrada. Hoje nós vamos entender como fazer isso de maneira prática no seu dia a dia, de forma aplicável, levando em consideração a sua realidade e a sua rotina. Bora lá? Estabelecer limites é essencial para o desenvolvimento social e emocional dos jovens, ok? Isso porque os limites ajudam eles a entender o que é esperado deles. E vou te falar, os jovens eles querem fazer o que é esperado deles. Então, se você, inclusive, né, sempre fala, nossa, esse menino é bagunceiro. Nossa, mas ele deixa esse quarto uma zona, fica um lixo tudo que ele arruma. Ele vai cumprir com o que você espera, viu? E aí, os jovens, eles querem cumprir com o que é esperado dele, logo quando tem limite, vai ser muito mais fácil, né? Porque eles vão saber, né? O limite norteia eles, porque eles ficam perdidos, eles ainda não sabem o que é certo e errado, o que é regra nessa casa, o que é na outra casa, né? Porque na minha casa tem certas regras ali do meu lar que precisam ser seguidas. Na casa do meu vizinho já são outras regras, lá se comportam de outra maneira. Então pode ser que na minha casa falar palavrão é uma coisa que não pode. Na casa do meu vizinho, pode ser que todo mundo lá converse dessa maneira naturalmente na mesa de café da manhã, tá bom? Então, precisamos estabelecer limites para as crianças e para os adolescentes não ficarem perdidos, para eles saberem o que é certo e errado, inclusive para quando eles forem para o caminho errado, porque em algum momento eles irão, né? Ninguém é perfeito e só age de maneira correta todo o tempo. Então, quando eles forem para o caminho errado, para eles saberem, eu sei que isso que eu estou fazendo e falando é errado. Tá? Então é importante estabelecer limite, porque isso vai trazer autonomia e responsabilidade para os jovens. Traz a ele a oportunidade, né, de se redirecionar perante uma escolha ruim. De manter aquela escolha ruim ciente de, poxa, eu sei que isso aqui é ruim. E talvez vocês já tenham tido ali no fundinho do pensamento de vocês algo falando aqui, ó, que às vezes é a voz da mãe e do pai da gente falando assim, olha, isso aí não pode não, isso aí não é legal não. Então eles precisam ter consciência do que é certo e errado, para isso que eles precisam de limite e disciplina, ok? A terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, ela nos mostra que os comportamentos são aprendidos ao longo do tempo, e eles também podem ser modificados, porque a aprendizagem é isso, né? Eu aprendo uma coisa agora que eu sei, nossa, então é assim que se faz. Depois eu vejo uma maneira melhor de fazer aquilo. Então eu aprendo novamente como fazer aquilo de maneira mais fácil, mais ágil, mais interessante, que me agrada mais, tá ok? Então comportamento é aprendido e também pode ser modificado ao longo do tempo. Tá? Isso a gente faz com base em reforço positivo e negativo. O tempo todo, nós adultos oferecemos reforço positivo ou negativo para a ação dos jovens, tá ok? Então, por exemplo, quando uma criança pequenininha que fala aquelas palavras erradas, fala um palavrão que ela ouviu por aí na rua, e aí toda a família, né, achou muita graça, a criança pequenininha não sabe o que aquilo significa, às vezes ela não fala o R, fala o L no lugar, né, e aí foi que ela fala que é bonitinha e que é engraçada, toda a família ri. A criança, quando ela percebe que toda a família ri, ela vai tender a repetir aquela fala. Então, se ela fala uma palavra que, embora seja palavrão, que nós sabemos que não se deve ficar falando palavrão por aí, principalmente uma criança. E todo mundo acha graça, ela fala, opa, recebi atenção, todo mundo riu de mim e foi divertido receber isso aí. Vou fazer de novo. E ela repete, a mesma coisa acontece, sei lá, com uma dança, tá? E por que nós não usamos isso a nosso favor? Por que a gente não traz esse reforço positivo para situações que a gente precisa que as crianças repitam ou que os jovens repitam, né? Então existem aí, né, a gente vai moldando o comportamento dos nossos filhos, dos nossos alunos, com base no reforço positivo, né? E o negativo, o que deve e o que não deve ser feito. E aí, quando a gente estabelece limite claro, as crianças
e os adolescentes aprendem a entender, aprender a desenvolver autocontrole e a lidar com suas frustrações de maneira mais saudável. Então, quando há limite, às vezes a pessoa pode até saber, poxa, tá lá, né, naquela pirraça de que quer tomar o sorvete antes do almoço. Mas quando ele sabe que o sorvete é a sobremesa, ele vai se regular muito mais facilmente do que se ele não soubesse, se ontem você deu o sorvete lá 9 horas da manhã, tá? E aí, se você já tem essa regra, né? Não, poxa, peraí. Você se lembra, meu filho? Açúcar aqui em casa é de sobremesa, é só depois do almoço. Você já almoçou hoje? Não. Então, depois do almoço, você pode escolher um doce. A criança já sabe. Ela pode até fazer birra, ela pode até chorar, pode até ficar chateada, frustrada, mas ela se regula muito mais facilmente quando ela já conhece essa regra do que se você simplesmente decidiu que não vai ter. Entende? Aí, vamos supor agora numa casa que não tem essa regra, viu, do doce aí depois do almoço. Aí é 9 horas da manhã e a criança tá lá esperneando que ela quer tomar sorvete. Poxa, não é hora de tomar sorvete. Então, não vai ter sorvete. Por quê, papai, mamãe? Depois do almoço você pode tomar. E aí a criança não compreende por que ontem ela pôde tomar o sorvete qualquer hora e hoje ela não pode. Ou seja, você não deixou limite claro pro seu filho. Por isso é tão importante, gente, rotina. Por isso é tão importante a tal da rotina, né? Que nós educadores vivemos falando com vocês, pais e mães, né? Deixa uma rotina pré-estabelecida com a sua criança. Não quer dizer que a criança não vai se frustrar, né? Pode ser que ela se frustre, só que vai ajudá-la a lidar melhor com aquela frustração, porque ela já conhecia aquela regra antes. Ela já sabia que aquilo ia acontecer. De certa maneira, ela já foi preparada, com a mente preparada pro não. Se ela recebeu sim, é um bônus, né? Ela vai, pô, que beleza, 9 da manhã tomando sorvete. Mas ela já foi com a mente preparada pro não, porque ela sabe, no fundo, que todos os dias a sobremesa vem depois do almoço e não antes, tá bom? Além disso, tem a importância, né? É muito importante um ambiente que equilibre liberdade e responsabilidade. Então, poxa vida, é claro que seu filho pode fazer escolhas. Mas ele pode escolher assim, filho, o que você quer num dia, né? O que você quer? Não. Ele não escolhe de maneira ampla. Você sempre dá 2 opções pro seu filho do que escolher, tá? Então, filho, você quer sorvete de chocolate ou de morango? 2 opções. Filho, você quer tomar o seu sorvete depois do almoço ou depois do jantar? 2 opções, tá bom? Isso aí é da liberdade. Liberdade e responsabilidade, porque ele já sabe, ele já tem a responsabilidade do conhecimento que o sorvete é a sobremesa. Agora, ele poder escolher qualquer hora para tomar sorvete, ele pode tomar 7 da manhã, 3 da tarde, 9 da noite, poxa, aí tá certo, né? A gente não pode alimentar só de sorvete, porque se ele puder escolher toda hora, o seu filho vai escolher só comer sorvete, só comer chocolate, só comer rosquinha, tá bom? Então, a gente dá a liberdade, mas a gente dá uma liberdade com responsabilidade, com escolhas, mas escolhas que nós criamos para as crianças, porque elas precisam de direcionamento. O seu filho ainda não tem maturidade para se direcionar sozinho, sem o seu apoio. Então, você deixa escolher entre 2 coisas. Filho, você prefere tomar o sorvete depois do almoço ou depois do jantar? Beleza. Essa escolha, tudo bem ele fazer. Filho, eu vou comprar o sorvete da sobremesa. Você prefere de flocos ou de limão? Tudo bem ele fazer essa escolha, ok? Nossos jovens precisam crescer conscientes dos seus deveres. Por isso, a forma como nós comunicamos os limites é tão importante quanto os próprios limites. Isso porque a educação precisa ser adaptada à necessidade da criança, né? O que vai incluir uma comunicação adequada à sua idade. Ou seja, adianta eu estar gravando esse vídeo aqui em alemão para comunicar aqui com o meu público que eu atendo em Belo Horizonte, Minas Gerais? Não adianta, porque a grande maioria das pessoas que me assistem, se não todas, não sabem falar alemão. Então eu preciso de uma linguagem que vocês compreendam. Ok? Não que eu saiba falar alemão, viu, gente? Mas é um exemplo, enfim. Quando a gente fala com criança e quando a gente estabelece e comunica esses limites, precisamos usar uma linguagem adequada para essas crianças.
Adianta, criança lá, vamos dar o exemplo, né, novamente do sorvete de sobremesa. Adianta eu chegar pro meu filho lá de 8, 9 anos e falar, filho, é o seguinte, poxa, açúcar a gente usa depois de comer carboidrato, proteína, micronutrientes, por isso que nós comemos aí de sobremesa. Vai ser mais fácil pro seu corpo digerir aquilo ali. Então, filho, para que você não tenha mais para frente um problema de obesidade, né? Nós colocamos aí essa sobremesa para depois do almoço, uma vez na semana, nessa frequência, porque é muito importante que você cresça uma pessoa saudável. Ele não tá nem prestando atenção, o filho, nisso aí que eu tô falando. Falei demais. A justificativa que eu estou dando é a correta? Pode até ser que seja, viu? Mas quando a gente fala demais, a criança não compreende, ou o adolescente, eles não prestam atenção. Então fale de maneira concisa, usando o menor número de palavras possível para comunicar aquele limite, comunicar ou lembrar, né, daquele combinado que você tem estabelecido com o seu filho. Então, ao invés de dar o sermão da montanha, que é o que muitos gostam por aí, né, você vai comunicar de maneira clara e concisa para o seu filho o que deve ser feito. Ao invés de falar, filho, não, que sorvete não, que a gente não vai tomar sorvete, que sorvete não pode, que faz mal e não, e não. Ao invés de ficar também nesse papo do que não pode, comunique o que deve ser feito. De maneira clara, com poucas palavras, falando o que deve ser feito. Por exemplo, o filho tá lá, né, esperneando, extremamente frustrado, porque queria tomar um sorvete agora 10 horas da manhã, né? Você vai dizer a ele, filho, o sorvete é depois do almoço. Lembra que nós temos isso combinado? Ponto. Não precisa justificar o motivo. Se um dia ele te perguntar por quê, você pode falar, porque faz bem pro seu corpo. Nós comemos sobremesa depois do almoço e doce é uma sobremesa. Ponto. Sem ficar usando uma linguagem, né, muito técnica, explicando demais sobre a vida, porque tem gente que começa com devaneio essas horas, né? Explicando sobre as implicações disso, uma vida e que não sei o que. Não, não precisa disso. Seja breve e fale o que deve ser feito. Ao invés de não pode espernear, você já sabe que nós temos esse combinado. Meu filho, levanta do chão, que você tá fazendo muita birra, tá sendo muito feio, tá sendo muito chato, eu tô ficando muito triste. Larga esse discurso pra lá, tá? Abaixa o tamanho do seu filho e fala, filho, sorvete é depois do almoço. Nós ainda não almoçamos. Você lembra desse combinado? Ponto. Continua esperneando, deixa também a criança se expressar, viu, gente? Criança chora mesmo, tá bom? Criança chora mesmo e fica frustrada mesmo, tem essa dificuldade muitas vezes lidar com o não, com a frustração, isso é normal, tá? Mas aí senta abaixo, posso te ajudar? Tem alguma maneira de eu te ajudar? Né? E aí deixa ali, faz outra coisinha, sem nunca abandonar a criança de lado chorando, tá? Porque nós acolhemos a frustração, isso é importante, tá ok? Então vai lá, abaixa o tamanho dele, quando vê que a criança, que o jovem ou que a criança tá acalmando, fala, filho, depois do almoço nós podemos tomar esse sorvete, combinado? Pronto, resolvido. E aí continua chateado, tudo bem, sai de perto, mas não é sair de perto, agora eu vou mudar de país, vou sair dessa casa, não vou mais ser sua mãe, não vou mais ser seu pai. Não é isso não, viu, gente? Tem hora que vocês fazem isso, eu sei. Tá? É sair de perto, filho, então tô aqui, qualquer coisa pode me chamar, vou sentar aqui você tá aqui no sofá, qualquer coisa você me chama, tá bom? Se eu puder te ajudar, me chama. Normalmente o seu filho quer você perto nesse momento porque ele quer se sentir amado mesmo com os defeitos dele, né? E esse é o seu papel, amar o seu filho mesmo que ele esteja reagindo mal a uma situação. Mesmo que esteja te dando raiva, né? Às vezes sai de perto um pouquinho, bebe uma água e volta, tá bom? Pra ajudá-lo a lidar. Ou seja, sempre converse de maneira clara. Se precisar dar uma explicação, dê uma breve explicação, tá bom? Explica, no caso do sorvete, tá? Nós comemos o sorvete depois do almoço para termos um corpo saudável. Pronto. Para sermos pessoas saudáveis. Pronto. Essa pode ser a explicação. Você não precisa explicar como funciona o corpo humano por causa disso não, ok? Vamos falar sobre estratégias práticas para estabelecer limites, tudo bem? Primeira delas, né, vai ser estabelecer regras claras e consistentes.
claras, que a criança conheça. Regras que todos os dias são aplicados, todas as semanas são aplicadas, tá bom? E consistentes, que elas permanecem, elas ficam, poxa. Às vezes eu vejo família com isso assim de não, mas aí durante a semana ele come aqui, se alimenta de maneira regrada, final de semana ele faz o que quer. Ou então, durante a semana não tem uso de tela, ele já sabe que não tem. Final de semana fica 24 horas. Durante a semana ele precisa aqui, né, ler livros, né, fazer o para casa, ler os livros aqui, fazer as atividades escolares, final de semana. Ou seja, a criança não entende essa regra para a vida. É como se o final de semana fosse o posso fazer o que eu quiser. E não é, porque o final de semana é uma boa porcentagem ali, né, dos dias de um ano, por exemplo, e é uma boa porcentagem do desenvolvimento do seu filho. Então, pode ser a seguinte regra: durante a semana não tem telas. No final de semana tem meia hora sábado, meia hora domingo. Ponto. E aí, você pode dar liberdade também pro seu filho. Filho, você prefere assistir, né, o seu tempo de tela, ou jogar, enfim, o seu tempo de tela do sábado 1 da tarde, logo depois do almoço, ou 3 da tarde depois da sua soneca? O que você prefere? Ele pode escolher isso. Agora, se ele vai ficar 1 hora, meia hora ou 24 horas, ele não pode escolher, tá bom? Qual o conteúdo que ele vai acessar? Muitas vezes, ele não deve escolher livremente, tá? Você pode colocar, você quer assistir Patrulha Canina ou Carros? E aí ele pode escolher entre esses dois. Mas sempre com a sua supervisão, sempre com a sua orientação, entendendo que os limites são colocados pelos adultos. A criança precisa disso, ela precisa dessa segurança de que ela tem ali algum adulto a direcionando para ela ir se formando e se desenvolvendo, tá bom? Utilize o reforço positivo. Então, incentive e elogie comportamentos adequados. Sobre isso, um adendo. Quando a gente elogia, eu percebo que isso é uma prática comumente utilizada. Eu falo, nossa, filho, que lindo! Você usou meia hora só do tablet e não ficou chorando depois. Que lindo, tô muito feliz, você é lindo, eu te amo. Vamos tomar cuidado com esse tipo de elogio, porque é necessário entendermos que o fato do seu filho usar a meia hora do tablet do sábado e não chorar por isso, na verdade, é a função dele, é a obrigação dele, porque é uma regra estabelecida em casa, né? Ele usar meia hora de tablet no sábado não deixa ele mais bonito ou mais feio. Então, eu não entendo por que eu do lindo. Outra coisa é, nossa, tô muito feliz, te amo muito. Ele usar a meia hora de tablet dele do sábado não faz e não pode alterar o seu amor pelo seu filho, sendo para mais ou para menos, tá bom? O fato de que aquela criança, aquele jovem é amado pelos pais, ele precisa ser consistente e inalterável. Ele não é amado porque ele fez o para casa com capricho. Ele é amado porque você é a mãe dele, você é o pai dele. Ele é amado por isso, por ser quem ele é. E independente do que ele fizer, ele ainda precisa ser amado, mesmo em dias difíceis, com comportamentos difíceis. Pense sobre isso. Você precisa amar o seu filho quando ele mais precisa de amor, inclusive, são nos dias difíceis. Então não coloque, né, esse amor como um elogio, porque o amor não é um elogio, ele não depende de algo, né? O amor é uma situação constante que você precisa oferecer para os seus filhos, tá ok? E aí, é interessante elogiarmos como, poxa filho, hoje você organizou bem os horários do seu dia, já usou o seu tempo de tablet e agora tá brincando. Bom trabalho, você tá sendo muito responsável. Esse é um bom elogio, viu, gente? Vamos pensar em elogiar coisas que agregam no desenvolvimento da vida dos nossos filhos, né? Então, se ele tá bonito, se não tá, para regras aí, para disciplina, não faz muita diferença. Entende? Bonito é se essa blusa ficou bonita ou feia. Se esse cabelo tá penteado para um lado que tá bonito ou tá feio. Isso é bonito e feio.
né? Isso não deve mexer com o amor lá da mãe, do pai, de quem ama aquela pessoa. Então, elogio é, poxa, filho, bom trabalho, você almoçou toda a comida. Você tá cumprindo com as regras dessa casa, muito bom trabalho. Isso é elogio, tudo bem? Elogie coisas que vão fazer diferença a longo prazo na vida das suas crianças. Não o bonito, o feio, te amo, não te amo. Porque a criança, ela pensa, viu, gente? Vocês acham que vocês estão lidando com pessoas sem raciocínio, mas a criança, ela pensa e ela fala assim, poxa, se eu sou bonito agora que eu fiz o para casa, quer dizer que quando eu não faço eu sou feio. Isso pode ser que interfira na autoestima daquela criança ou daquele jovem, tá bom? Então, use reforço positivo que agrega na vida, que agrega na educação ao longo do tempo dos seus filhos. Aplique, né? Número 3 aí de estratégia. Aplique as consequências naturais. Ou seja, se eu tô aqui bebendo a minha água, né? Eu derramei aqui, eu desbarrei, caiu. O que eu preciso fazer, né? Então, quando tem uma criança bebendo água nessa garrafinha, esbarrou e caiu essa água na mesa, no chão, o que eu preciso fazer? Dar um berro com ela? Ou falar, poxa, agora precisamos limpar a bagunça. É isso que a gente faz, né? Então, quando a gente pensa em consequência, é isso. Se eu, Sula, derramar aqui a água da minha garrafinha, né, em cima da mesa, a consequência vai ser que eu vou fazer uma bagunça que eu vou ter que limpar. Por quê que com o seu filho você grita? Não faz sentido. Você também derrama a água. Com você também acontece de esbarrar em alguma coisa, quebrar, derramar, estragar. Isso é normal, isso é consequência natural que deve ser aplicada, que é ter que limpar, ter que secar aquilo, tá ok? Porque isso vai ensinar ao seu filho sobre responsabilidade. Ele é responsável pelos seus atos. Ele não tem que ficar com medo e apavorado quando ele faz algo, quando ele derruba uma garrafa de água. Ele tem que entender que a responsabilidade dele é limpar a bagunça que foi feita, ok? Então, pense nisso daí também, que é bem importante isso de aplicar as consequências naturais. Ponto 4 aí de estratégia. Evitar punição física e humilhação. Não é porque eu derramei a minha garrafinha, né, que eu sou desatento. Nossa, não presta atenção em nada. Pelo amor de Deus, essa casa é uma zona, eu vou sair dessa casa, eu vou fugir. Tem gente que é assim, talvez você que está me assistindo seja assim na correção dos seus filhos. E não é assim que funciona, não. A gente não precisa humilhar a pessoa porque ela derrubou aqui uma garrafa d'água sem querer, ou até porque ela fez por querer. Não é assim que funciona. Olha aí o que aconteceu. Agora precisa limpar. Olha aí o que aconteceu. Agora precisa consertar. Agora precisa resolver o problema. Então, ao invés de ir lá e bater na criança, humilhar a criança ou adolescente, vai lá e fala pra ele, precisamos resolver dessa maneira. E permita, dê autonomia para que ele resolva, tá? Isso aí é ensinar o comportamento adequado, porque na vida real é assim que funciona. Se eu sou grosseira com alguém, com algum amigo, eu vou ter que lidar com isso aí que eu criei depois. Vou ter que ir até ele pedir desculpa. Ou vou ter que me acostumar com o fato de que aquela pessoa não é mais próxima de mim. Não é mais meu amigo, então vou ter que lidar com isso. Ok? Então, vamos evitar essas punições físicas e humilhações, porque isso não ajuda em nada no desenvolvimento do seu filho, não ajuda em nada ele a conseguir cumprir as regras. A quinta coisa, a quinta estratégia seja um modelo. Quando você é um modelo quando na sua vida tem limites, naturalmente o seu filho vai ter. Porque a gente sabe que a gente não pode fazer tudo o que quer. Eu não posso só comer açúcar. Isso vai fazer mal pro meu corpo. Se faz mal pro meu corpo, faz mal pro meu trabalho, faz mal pra minha vida, faz mal pra minha locomoção, faz mal pro meu social. Então eu não posso só comer doce. Porque isso vai fazer mal pra mim. Eu tenho que ter limite. Eu tenho vontade de comer doce. Hoje mesmo eu tava com vontade de comer um doce. Mas eu não vou comer hoje, porque eu sei que doce é algo que eu não posso ficar comendo todo dia. O meu limite é que eu vou comer lá no sábado, que é depois de amanhã. Aí eu vou comer um docinho pra matar essa vontade, que eu já tô há 3 dias de doce, tá? Ou seja,
estabelecer limites e ser uma pessoa disciplinada, que tem noção desses limites, é muitas vezes abrir mão da nossa própria vontade, porque nós somos adultos e a gente tem acesso hoje, né, a comprar um doce a hora que quer, por exemplo, né, faltar ao trabalho se quiser, acordar e simplesmente não ir, né, acordar e não ir para a faculdade, não ir para pós, não ir para não fazer, não ser. Nós temos essa opção, mas você não faz, você acorda todo dia e faz o que tem que ser feito. Seja um exemplo, seja um modelo, para que o seu filho também desenvolva a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Porque sem um modelo, ele nunca vai chegar lá. Lembrando que chegar lá não é chegar num lugar que eu tenho em mente que é lá. É individual, cada um, né? Ele nunca vai realizar algo que é importante para ele sem ter limites e disciplina muito bem claros na mente dele, porque pra gente realizar algo, algum desafio, algo que pra gente é grandioso, a gente precisa abrir mão de outras coisas, né? Então, se o meu objetivo é, não sei, dirigir, né? Aprender a dirigir, viajar todo o Brasil de carro, eu sei que eu preciso abrir mão de outras coisas para alcançar aí esse objetivo. Eu preciso ter uma carteira de motorista, eu preciso verificar, né? Ter um carro ou verificar como que eu alugo um carro, abrir mão do meu tempo fazendo outras coisas para fazer isso, né? Me organizar a minha vida para que isso possa acontecer, enfim. Na vida normal, a gente precisa de limites e disciplina. Então, seja um modelo de limite e disciplina para que o seu filho consiga aplicar na vida dele, tá bom? E aí, a Loris Magaluzzi, que ela é quem criou a abordagem Reggio Emilia, ela fala e ela acreditava que as crianças constroem o seu próprio aprendizado através das experiências. E isso é muito real, porque a criança aprende muito ali na interação e na experiência. E aí, ao envolver essas crianças na resolução de problemas e na compreensão dos limites, nós promovemos um aprendizado significativo para elas. Então, a criança vai aprender, a criança e o jovem, viu, gente? Não é criança pequenininha só não, é os jovens aí, os adolescentes. Vão aprender o tempo todo aí através dessas experiências e quando eles fazem algo que tem uma consequência e eles estão envolvidos na resolução desse problema, eles vão ter um aprendizado significativo, vão tirar um aprendizado significativo disso. O que é aprendizado significativo? É um aprendizado que a gente leva para a vida. É um aprendizado que fica gravado aqui, ó, que você fala, não vou fazer isso mais não. Eu já fiz antes. Hein? É quando exemplo, você brincava com todo cachorro que aparecia na rua, fazia um carinho, até que um belo dia você levou uma mordida, teve que vacinar e teve um maior problema por causa disso. A mordida doeu, deu uma infecção, sei lá. Você aprendeu, aí você teve um aprendizado significativo, porque você viveu uma experiência daquilo, de que não é bom sair carinhando qualquer cachorro sem conhecê-lo. E aí, provavelmente, quando chegar outro cachorro perto de você, você vai falar, opa, posso ou não posso fazer um carinho com a Funé nesse cachorro? Ele tem dono? Então vou perguntar antes pro dono dele. Ou seja, é uma aprendizagem que você não esquece. Você não cai mais no esquecimento e no automático de fazer aquele carinho no cachorro porque você já sofreu com as consequências disso antes. Então, lembre-se disso. O seu filho aprende através de experiências. Traga para ele a oportunidade de viver experiências significativas e de estar envolvido na resolução dos problemas quando este for criado. Saiba de uma coisa, é natural enfrentar desafios ao estabelecer limites, principalmente se você não estabelecia antes ou se você vai criar aí novos limites na sua casa após assistir esse vídeo, tá? Eu vou te dar algumas dicas para lidar com essas situações. A primeira delas é mantenha a consistência. No início pode ser difícil, pode ser trabalhoso, mantenha a consistência, porque a longo prazo o seu filho vai simplesmente seguir aquela regra sem questionar mais. Mesmo no início ele questiona. Nossa, mas por que antes eu podia ficar o tempo todo na TV e agora eu só posso ficar 1 hora por dia? Questiona. E briga, e acha ruim, e odeia essa casa, e odeia essa família, quero mudar daqui. A gente sabe bem como é criança e adolescente, né? Então, mantenha a consistência mesmo que seja difícil nesse início, porque depois ele vai simplesmente, tocou lá ó, o alarme, ou você falou, né, filho, hora de desligar a TV, vai desligar e vai para outra atividade, porque ele não vai ficar debatendo a vida toda não, tá bom? Ele vai
seguir aquilo que é proposto, pode ficar tranquilo, mas você precisa perseverar nesse negócio, precisa manter a consistência, né? Não pode desistir ao primeiro sinal de dificuldade que o seu filho coloca, não, porque senão ele vira quem decide as coisas na relação e esse é o seu papel, não do seu filho, tá bom? Segundo, é reavaliar as regras, né? Às vezes a gente cria regras ali, limites, e depois olha e fala, poxa, isso aqui não foi a melhor saída que eu tive. Então você pode reavaliar e mudar de ideia sobre aquilo, tudo bem? Terceira, busque apoio se necessário, né? Então converse com a escola, com outros pais, com profissionais que atendem o seu filho e fala, olha, eu tô fazendo isso, é o melhor caminho? Você tem alguma orientação para me passar? Ou você já passou por algo parecido do que isso que eu estou vivendo hoje e tem algum conselho para me dar? Né? Então busca apoio, busca ajuda, isso não tem problema nenhum. Todos precisamos, né? Buscar apoio, buscar ajuda e demonstrar fraqueza de vez em quando, tá bom? É muito importante que as crianças e os jovens tenham uma participação ativa na construção das regras, porque isso vai promover um respeito mútuo. Então, quando você for estabelecer essas regras de limite disciplinar na sua casa, chame os seus filhos e fale, filho ou filhos, né, filha, enfim, nós estamos precisando colocar umas regras aqui em casa. Sobre o tempo de TV, sobre isso, né? Sobre a hora da alimentação, sobre as atividades de para casa. Então me conta aqui, vai ser 1 hora de TV por dia. Você gostaria que eu colocasse na sua rotina da manhã ou da tarde? Essa 1 hora de TV por dia. Você quer usar 1 hora inteira ou você quer usar meia hora de manhã e meia hora à tarde? Seu filho pode ir entrando aí nesse estabelecimento de regras e ele pode criar regras também. Filho, já que eu estabeleci essas 3 regras aqui, tem alguma regra que você gostaria de criar? E talvez, né, se eu já vi acontecer, sim, mamãe, que você também tem tempo de tela. Sim, papai, que você também tenha tempo de tela, né? Porque às vezes a gente tá lá, né, brigando com a criança, ou com o jovem, com o adolescente. Nossa, mas fica o dia inteiro no celular. E nós estamos lá o dia inteiro no celular também, né? Então temos que entender que ao deixar que os nossos filhos entrem aí, né, na construção dessas regras, eles vão criar regras, eles vão falar sobre situações que talvez não nos agradam, mas que pode ser importante para a gente refletir a respeito. Estabelecer limites com respeito e clareza é um ato de amor e cuidado com os seus filhos. Tenha isso em mente. Sempre que for difícil colocar um limite na prática, lembre que esse é o maior ato de amor e cuidado que você pode ter com os seus filhos. Porque ao oferecer orientação consistente, você os ajuda a se tornar adultos responsáveis, empáticos e resilientes. Você melhora muito a vida dele, a maneira como ele lida com as situações, a maneira como ele se sente consigo, como ele lida com os outros e com o que acontece ao seu redor. Educação é um processo contínuo, gente, de aprendizado e adaptação. Então lembrem-se também, quando for difícil aí, coloque esse limite, que é uma fasezinha aí de adaptação. Depois que o seu filho tiver entender que aquilo é uma regra e não tem como fugir, ele vai simplesmente seguir, né? Então, lembre-se disso, é um processo contínuo que envolve aprendizado e adaptação para iniciar as regras ou para mudá-las. Esteja aberto a refletir sobre as suas práticas e buscar o melhor para o desenvolvimento dos seus filhos, tá bom? Porque às vezes a gente acha que aquela é a melhor saída e pode ser que na prática não seja. Então, se você colocou uma regra e depois viu que ela não está sendo tão boa, não tenha medo de voltar atrás. Chama seu filho e fala, olha, eu estou vendo que essa regra não está funcionando. Vamos mudar para essa outra. Então, a partir de hoje, funciona da forma tal. Ok? Então, se você gostou desse conteúdo, eu te peço que se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo com outros pais e mães que podem se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima!